é depositada para estarmos aqui na noite deste dia junto com os irmãos. Enquanto o pastor Arlan esteve ali em Vitória, ele depositou em nós a mesma confiança e eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço também a Deus pela vida dos presbíteros que aqui cooperam com o nosso pastor. Também pela vida do presbítero Arthur, que é o nosso coordenador da juventude ali no campo de Bonança e se dispôs a estar conosco aqui nesta noite, bem como meu amigo Técio e meu amigo Júnior Fragoso, que eu vou dizer, o senhor não gosta quando eu digo, porque o senhor parece estar mais velho, mas foi meu maestro na União de Adolescentes, irmãos. Ele não é tão novo assim também não. Foi meu maestro na União de Adolescentes e eu louvo a Deus pela vida dele. Muito nos ajudou, nos aconselhou e eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 11 e o versículo de número 12 nos diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Quantos dizem amém? Queridos, o texto em apreço nos relata o momento em que Deus se apresenta para Gideão e apresenta para ele a chamada que tinha para a sua vida. Gideão, muito conhecido no relato em que ele vence os midianitas com apenas 300 homens. Mas para chegar a vencer um exército com apenas 300 homens, não foi do nada que Gideão chegou. Ele teve uma trajetória para chegar até ali. Para ser um comandante vitorioso de um exército pequeno, Gideão precisou passar por algumas coisas. E para que possamos mergulhar nesse pensamento, nós precisamos contextualizar a situação espiritual do povo por ocasião do período dos juízes. O período dos juízes se dá após a morte de Josué. Josué que sucedeu Moisés na liderança do povo que foi liberto do Egito. E após a morte de Moisés, Josué foi chamado por Deus para liderar o povo. No entanto, ao final, ou melhor, ao início do livro dos Juízes, a Bíblia nos diz que após a morte de Josué, restou um corpo de anciãos que conheceram e que viram as grandes obras do Senhor para com o povo. No entanto, após a morte desses anciãos que viram os milagres que o Senhor os fizera, o povo passou a buscar outros deuses e pecaram contra o Senhor, de modo que o Senhor acendeu a sua ira para com aquele povo. E no capítulo 2 do livro dos Juízes, a Bíblia diz que quando o povo estava sendo oprimido, quando o povo estava sendo fustigado por nações circunvizinhas, o Senhor se utilizava de juízes e o Senhor levantava alguém que denominava-se juiz para ser usado como libertador daquele povo. E a Bíblia cita alguns como Débora, Otiniel, Baraque, Sansão, entre outros, dentre os quais nós queremos nesta noite destacar Gideão. Gideão, ele estava em um contexto inserido em que no capítulo de número 6, a partir do verso 1, a Bíblia diz que mais uma vez o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque o povo de Israel caiu em um círculo vicioso,
em que eles recebiam livramento, porém logo após caíam no pecado novamente, apostatavam da fé, abandonavam o Senhor e serviam aos Baalins. Porém, a Bíblia diz no verso de número 6, que os filhos de Israel fizeram, no capítulo de número 6, que os filhos de Israel fizeram mais uma vez o que era mal aos olhos do Senhor, de modo que o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por um período de 7 anos. E o que aconteceu nesse período? Acontecia que o povo trabalhava a terra, cultivava a terra, semeava. Porém, chegado o tempo da colheita, os midianitas subiam para Canaã. Os midianitas possuíam a terra e o povo de Israel se escondia em covas e cavernas. Eles deixavam para trás a terra que o Senhor os dera, abandonava tudo que o Senhor havia colocado em vossas mãos e se escondiam de maneira covarde em covas e cavernas. Eles abriam mão da herança que o Senhor os dera e se escondiam em covas e cavernas, porque se encontravam e se achavam cercados por um exército de midianitas. O texto do capítulo 6 diz que, semeando Israel, os midianitas e amalequitas subiam contra eles e punham-se em campo e destruíam os frutos da terra e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. No verso de número 5 do capítulo de número 6, a Bíblia diz que os midianitas, eles vinham como gafanhotos, e não somente pela quantidade em que eles vinham, mas também pela voracidade que eles empregavam em destruir a terra do povo de Israel. Observe que em muito se parece o que nós vemos nos dias de hoje. Crianças, jovens, são criados, crescem, recebendo os ensinamentos da palavra de Deus. Círculo de oração infantil, oração da mocidade, culto de ensino bíblico. Porém, quando chega o tempo da colheita, os midianitas que estão lá fora se levantam para tomar da igreja aquilo que foi semeado. Mas assim como Gideão se pôs de pé no meio do lagar e disse: eu não vou me acovardar diante dos midianitas e amalequitas, eu vou defender aquilo que o Senhor pôs na minha mão, a herança que o Senhor me entregou. Eu vou lutar por isso, não importa se as circunstâncias me induzem a abandonar tudo e fugir. Assim como Gideão, o Senhor tem levantado nesta noite uma geração aqui na DCA Caruaru, que mesmo no lagar se põe de pé e diz: o trigo é meu, quem vai malhar sou eu. Gideão não olhava para as circunstâncias. Gideão via tudo cercado, todo mundo se escondendo, abandonando tudo. Foge, se esconde em cova, caverna, não quer nem ser visto pelos midianitas. Gideão disse: eu não quero nem saber. Eu vou para dentro do lagar, não importa. E lagar, bem sabemos que não é lugar de malhar trigo. Isso já foi dito muitas vezes por muitos ensinadores. Eu não sou ensinador, irmãos, mas nós aprendemos isso. Lagar é lugar de pisar uvas. E sabe por que lagar não é lugar de malhar trigo? Porque para malhar trigo precisa de um lugar que tenha vento, que é para separar a palha do trigo. E lagar é lugar fechado. Era como se Gideão estivesse fazendo uma atividade
que não estava dando o resultado esperado. Era como se ele estivesse fazendo uma atividade que exigisse um esforço 10 vezes maior para obter o resultado desejado. Mas Gideão não se importava com isso. Era como se Gideão estivesse nos tempos de hoje, entregasse uma literatura no campo aberto, aquela pessoa já aceitasse a Cristo. Mas se fosse no lagar, seria necessário entregar 100 literaturas para alguém se entregar para Jesus. Era como se fosse isso. Mas Gideão, ele não se importava. Eu não estou nem aí se eu vou precisar entregar uma ou se eu vou precisar entregar 100. Eu vou malhar o trigo de qualquer forma. Não importa se os amalequitas se levantaram contra mim e contra meu povo. Eu não estou pouco preocupado se vem exército de amalequita e se o meu povo está escondido em covas e cavernas. O trigo precisa ser malhado. É a herança que o Senhor colocou na minha mão. Eu não quero nem saber de nada. Eu vou na contramão do mundo. Se posicionar como Gideão é ir na contramão do mundo, irmãos. E ir na contramão do mundo não é exclusividade do exemplo de Gideão. Você lembra de Daniel? No capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz que o rei estabeleceu a porção diária. Ele disse: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. O mundo está se contaminando, mas eu vou permanecer no que eu aprendi. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava com ele, quando é mais na frente, ao longo da história, no discorrer do livro de Daniel, faz a mesma coisa. Todo mundo se curva diante da estátua do rei. Aí o que é que eles fazem? Não, eu não vou me contaminar também. Eu vou na contramão. Enquanto está todo mundo se dobrando, enquanto está todo mundo se curvando, eu vou permanecer de pé, porque eu sei em quem eu tenho crido. É uma geração que, se tivesse lido, parece que já tinham lido Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas tenham renovados os vossos entendimentos conforme o Espírito de Deus. Leia o texto, capítulo 12 de Romanos e o versículo de número 2. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, glória a Deus, Romanos capítulo 12, versículo de número 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é que eu quero te dizer com isso, jovem? Enquanto lá fora tem gente dizendo que é normal se juntar coisa que não deve, você já sabe do que eu estou falando. Enquanto lá fora tem gente querendo normalizar o pecado, enquanto lá fora tem gente te chamando de besta, porque tu está em pleno domingo à noite, sentado numa cadeira ouvindo alguém falar de um livro que foi escrito há tantos mil anos atrás. Nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: continua a geração de Gideão, malha o trigo no lagar. Enquanto estão se escondendo, tu estás aqui. Glória a Deus. Gideão, ele foi chamado no capítulo 6. E a partir do verso 11, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 6, a Bíblia diz o contexto em que o povo estava inserido. Aí a partir do verso de número 11, a Bíblia começa a relatar a chamada dele de maneira particular. No capítulo de número 11, olhe para cá. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho. Aí quando o anjo se assenta debaixo do carvalho, Gideão estava lá malhando trigo. De acordo com o texto, quando o anjo chega e se assenta embaixo do carvalho, Gideão já estava malhando trigo. No momento em que ele está malhando o trigo, o anjo chega e se senta. Porém, só no verso de número 12 é que o texto diz: então
o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Observe esse detalhe. No verso 11, Gideão está lá malhando trigo. E de acordo com a reação do próprio Gideão, no verso de número 13, Gideão não está muito feliz com aquela condição. Gideão estava ali talvez expressando um sentimento de angústia, de aflição, de ansiedade. Gideão estava agitado, nervoso. Talvez Gideão estava até falando sozinho, pastor, enquanto malhava o trigo ali, resmungando e dizendo: isso é vida de ninguém, rapaz. A gente vem aqui para estar malhando trigo num lugar desse, fazendo um esforço terrível, enquanto podia lá estar possuindo a terra que o Senhor nos deu. E Gideão está resmungando, e nisso o anjo vem e se assenta, mas somente depois é que o anjo aparece para ele. E sabe o que é que eu aprendo com isso? É aquele esforço que você faz, que você pensa que o Senhor não está te contemplando. Era assim que Gideão se encontrava, diácono Júnior Fragoso. Era ele trabalhando, talvez resmungando, porque no verso 13 ele diz: se o Senhor está conosco, por que é que eu passo por isso? Se o Senhor está comigo, por que é que eu estou passando por essa angústia, por essa aflição? Aí eu acredito que no versículo de número 11, nesse momento ele está lá trabalhando e expressando, diácono Técio, um sentimento de tristeza terrível, talvez achando que o Senhor não estava mais com ele, talvez achando que o Senhor não contemplava suas dores, suas lutas, talvez achando que estava dando murro em ponta de faca, talvez achando que estava enxugando gelo, talvez achando que estava fazendo um trabalho inútil e perdendo tempo. Mas enquanto isso, o amigo invisível de Gideão estava assentado debaixo do carvalho. Aí quando ele contempla, presbítero Felipe, a angústia do coração de Gideão, aí no verso 12 ele aparece: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ei, talvez tu chegasse aqui nessa noite com o coração cheio de dúvida, jovem. Talvez tu entrasse por essas portas nessa noite, mulher cansada, homem cheio de dores e de cansaço, dizendo: mas Senhor, por que é que eu passo por isso? Por que é que eu enfrento tanta dor, tanta luta, tanta angústia? Talvez Gideão, se vivesse nos dias de hoje, ele era aquele irmãozinho mais introspectivo, mais quietinho na dele, não muito ativo em redes sociais. Talvez Gideão era aquele que não se enturmava com muita gente, porque ele tinha família, tinha amigo, tinha tudo, mas ele estava sozinho malhando trigo no lagar. Talvez ele pensava: ah, como eu queria alguém que apoiasse as minhas ideias, ah, como eu queria alguém que me incentivasse nos meus propósitos. E talvez tu pensa que até o Senhor te abandonou. Talvez tu tenhas achado, o diabo tem contado mentiras na tua mente, dizendo: se o Senhor tivesse contigo, tu não passava essa luta. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: o amigo invisível está debaixo do carvalho assentado. O amigo invisível de Gideão estava lá, sentado debaixo do carvalho. Talvez a gente pensa que por não estar vendo o Senhor, Ele não está conosco. Mas olha, lá vai a mensagem de Deus para a tua vida, jovem. O Senhor é contigo, varão valoroso, mulher valorosa. Ei, Gideão, ele apresenta uma característica aqui que talvez explique por que é que Deus chamou ele. Gideão, ele tinha sede de milagres. Gideão, ele tinha sede de milagres. No início do capítulo, no início do livro dos Juízes, no capítulo 2, a Bíblia diz que aqueles que viram as grandes obras do Senhor já tinham morrido. Aquela geração que viu Deus fazer milagres já tinha ficado para trás.
Aquela geração que viu Deus abrir o mar, aquela geração que comeu das codornizes, aquela geração que bebeu água que brotava da rocha, já tinha ficado para trás, já morreu. Gideão estava no meio de uma geração que não tinha história para contar, só vivia contando a história dos outros. Aí quando o anjo aparece para ele, ele diz: cadê os milagres que os nossos pais contavam? E não era qualquer milagre que ele ouvia contar, não. Sabe o que é que eu fico imaginando? Gideão pequenininho. Aí o pai dele coloca ele no colo. Isso aqui é só uma conjectura, viu, irmãos? A Bíblia não está dizendo isso não, mas nos permite imaginar isso. O pai de Gideão coloca no colo. Deixa eu te contar uma história, meu filho. Painho, conta uma história, eu vou te contar. Teu tataravô passou 40 anos andando no deserto, Gideão. E foi. Mas ele comeu de maná. Não teve fome. Não. Teu tataravô. Sim, me conte. Ele não precisou trocar nem as sandálias dos pés, nem a veste que ele tinha. Porque não se gastou. E foi. Mas como era o sol, não precisava não. E era, painho, era. Teu tataravô, Gideão, quando o sol estava castigando, o Senhor colocava uma nuvem por cima do povo. E quando era noite, o frio, a escuridão, o Senhor colocava uma coluna de fogo diante deles. Aí agora Gideão está no meio de uma geração que esqueceu de tudo, abandonou a fé, esqueceu o Senhor e não tem história para contar. Mas Gideão, ele não se conforma no meio de uma geração que se acostumou com a mornidão espiritual, com o conformismo e com o silêncio de Deus. E assim como Gideão está aqui na Desceara Caruaru, uma geração na Jades, no conjunto, nos irmãos, nas irmãs, na banda, sendo levantada, que não se conforma em viver contando história gloriosa do passado, mas que tem sede de ver Deus operando no presente, porque Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Só quem crê. Ele ainda cura. Ele ainda faz crente vomitar câncer. Ele ainda levanta crente da cadeira de roda. Levanta sim. Eu ainda acredito numa geração de Gideão que não se conforma em viver escondido em covas e cavernas, mas que se posiciona e diz: Senhor, eu tenho sede de milagre. Batiza de novo com o Espírito Santo. Diácono Júnior Fragoso está aqui, ele não me deixa mentir. Aqui não é lugar de mentir. Quando nós cantávamos na União, a União tinha 120 componentes, irmãos. A irmã Alessiane está ali também. Dos 120, eu não vou dizer que iam todos, mas pelo menos 50, 60. No domingo de manhã, estava orando no Templo Matriz. Não era assim, Diácono Júnior? O ensaio era às 10, de 8 horas estava lá, um monte de adolescente. Pastor Eliabe era nosso dirigente. E eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo em um ensaio de união, irmãos. Eu não sou velho não, irmãos. Tenho 33 anos. Mas a minha geração, eu sou de uma geração que a gente saía de Bonança para os sítios de Bonança. A gente andava 8, 5, 10 quilômetros no sol quente para ir para os círculos de oração. Não era assim? Teve certa vez um culto como este, um dia de domingo, no Templo Matriz, da IADPE em Bonança. O culto começou às 19. Deu 9 horas da noite, nenhum grupo teve a oportunidade. O senhor lembra? Pastor Severino Joaquim. Nenhum grupo teve oportunidade. Porque quando começou a cantar os hinos congregacionais, pastor,
A graça do Senhor invadiu aquele templo. Começou na união de adolescentes. Era adolescente correndo no meio da igreja, cheio do Espírito Santo. Aí passou para o coral, as irmãs do Proate pulando, as irmãs do conjunto falando em línguas estranhas. A mocidade se espalhou para a igreja e foram 2 horas sentindo aquela atmosfera espiritual. E nesta noite há uma geração aqui que não se conforma somente em viver lembranças. Quem vive de passado é museu. Aqui está uma geração que quer ver o presente de Deus. Só quem quer ver nessa noite, levanta a tua mão, começa a conversar com teu amigo Espírito Santo, começa a conversar como Gideão. Ah, meu Senhor, onde estão os milagres? Aí tem gente que se acha bem pequenininho e diz, oxe, mas isso aí é para outro tempo. É não. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, irmãos. Gideão olhou para o Senhor e disse, mas Senhor, eu sou o menor. Eu sou pequenininho, com que força é essa que o Senhor diz que eu vou vencer? Eu lembro logo de Jeremias. Estava conversando com a minha esposa em casa ontem. Ela nem sabia que eu estava estudando esse texto. Aí ela disse, eu estava lendo Juízes 6, amor. E o Senhor falou comigo. Eu disse, foi, confirme. Ela disse, Gideão disse que era bem pequenininho, bem fraquinho. E não sabia como é que ia vencer. Como é que eu vou vencer? Eu sou o menor da minha casa. Talvez seja essa pergunta que você se faz. Como é que Deus vai batizar? Não, isso aí Deus vai batizar outro que ora mais. Deus vai usar para profetizar outro que ora mais, que é mais cheio do que eu. Aí o Espírito Santo olhou para Gideão e disse, eu serei a tua força, Gideão. Eu vou repetir isso aqui. Gideão olhou. E no verso 14 o Senhor disse, vai nesta tua força. Aí quando é no verso 15 ele já começa gemendo já. Ai, meu Senhor. Como é que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou um improvável. A minha família é a mais pobre, eu sou o menor, eu não tenho capacidade. Aí eu lembro de Jeremias, quando o Senhor disse a ele, Jeremias, eu tenho uma chamada para a tua vida. Ele disse, eu sou somente uma criança. Aí o Senhor olha para ele e diz, não digas que tu és uma criança, porque quem vai falar na tua boca sou eu, Jeremias. E há uma palavra sendo liberada, já tem jovem recebendo de Deus ali. Há uma palavra de Deus sendo liberada nesta noite para a tua alma, contra esse complexo de inferioridade que existe em ti. O Senhor fala contigo, eu sou a tua força, sou eu quem te sustento. Esse complexo de inferioridade precede uma crise de depressão, de ansiedade, de angústia, de tristeza, de incapacidade. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui e essa palavra arde no meu coração. E pela autoridade que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a tua vida. Espírito de inferioridade, vai embora, em nome de Jesus. Recebe graça de Deus nessa noite. Recebe força de Deus nessa noite. É Ele quem é a tua força, Gideão.
Ah, mas eu já tentei tanto me enturmar. Talvez Gideão conversava assim, se fosse hoje, não era o presbítero Felipe. Eu queria me enturmar ali. Tentei ser mais popular, ser mais... Tentei até fazer uma cova perto lá de um amigo meu, uma caverna para me esconder lá, pra gente... Mas não tem jeito. Essa sede de milagre que queima dentro de mim não permite que eu me esconda. Mas parece que é um negócio, eu quero ver o milagre acontecendo, mas eu não me vejo capaz de ser o canal desse milagre. Ah, mas eu não sou capaz de ser o canal desse milagre não. Aí o Senhor falar contigo nessa noite, é a ti mesmo que eu quero usar. É a ti mesmo que eu quero encher para profetizar. É a ti mesmo que eu quero encher para impor as mãos e operar a cura. É a ti mesmo que eu quero encher para estender as mãos e eu batizar com meu Espírito Santo. Aí Gideão olha para o Senhor e diz assim, me dá um sinal. Confirma então que é o Senhor que está falando comigo. Confirma essa chamada. Aí o Senhor diz assim, vai Gideão, diz o que é que tu quer. Aí Gideão diz assim, espera um pouquinho. Eu vou encerrar. Deixa eu te oferecer um sacrifício. Aí o Senhor diz, eu vou ficar aqui esperando. Aí o texto diz que Gideão vai e prepara um cabrito, uns pães, um bolo sem fermento. Aí quando ele prepara a carne, o caldo e a farinha, aí o Senhor está lá de pé com um cajado na mão. Aí quando Gideão chega, o Senhor diz assim, Gideão, derrama o caldo e a carne junto da farinha, bota tudo na pedra e sai de perto. E o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que o Senhor estende o cajado, presta atenção nesse detalhe. O Senhor estende o cajado e consome o sacrifício dele como? Com fogo. Vou dizer de novo que um entendeu, o outro ficou meio voando. Gideão, para confirmar que Deus estava falando com ele, presbítero, ele entrega um sacrifício. Aí o Senhor consome, consolida, consuma aquele sacrifício com o quê? Com fogo. Eita glória! Derrama fogo sobre o sacrifício que Gideão entregava. Aí nessa noite não tem cabrito aqui, nem caldo, não tem mais isso não. O sacrifício que tem nessa noite para entregar é a tua glória, a tua adoração, a tua aleluia. Aí quem quer entregar sacrifício recebe fogo também. Mas eu nunca vi ninguém entregar sacrifício de boca fechada. Eu nunca vi ninguém entregar adoração somente olhando o tempo passar. Eu nunca vi ninguém ser cheio com a tampa em cima. Tira a tampa, abre a tua boca nessa noite, entrega o teu sacrifício para Ele e sente gosto de fogo na tua boca. Recebe fogo de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, fala em línguas estranhas com Ele. Recebe graça da parte de Deus. Já tem jovens chorando ali, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Nesta noite o Espírito Santo de Deus, jovem, te trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo, para renovar as tuas forças, para te dizer, Gideão, continua no lagar malhando trigo, porque eu estou te contemplando até quando tu pensa que eu te abandonei. Gideão, eu continuo do teu lado até quando as circunstâncias te apontam para o contrário. Gideão, até quando tu tá sozinho, quem tenta se enturmar, alguém te exclui, mas eu, o Senhor, nesta noite, eu te digo, meu filho, eu estou contigo. Ei, choremana, oxeramana. Tem gente que pensa que jovem não passa por problema. Tem gente que pensa que jovem não enfrenta luta, dificuldade. Tem gente que diz, ser jovem é bom demais, não tem casa para sustentar, não tem nada disso, não. Só quem é jovem sabe o peso que é a ansiedade pelo futuro, o medo da exclusão, da rejeição, da frustração, da decepção. Mas nessa noite, Gideão, o Senhor fala contigo aqui, conosco, e te diz, Gideão,
eu te contemplo, meu filho. Com permissão do nosso pastor, se coloque sobre seus pés, enquanto a banda vai cantar um hino bem bonito. A igreja estende as mãos em direção a estes jovens. Os jovens já podem vir aqui para frente. Quem quiser receber de Deus, quem quiser receber de Deus, pode vir, pode vir. Ah, mas eu não sou jovem não, venha também. Quem quer receber de Deus nessa noite, já vem aqui pra frente, pode vir, não fique com vergonha não. Venha-se embora pra cá, porque há algo sobrenatural de Deus aqui, sendo derramado sobre nós. Há uma geração de Gideão, que chegou aqui nessa noite sendo cercada pelas pressões externas, pelo medo, pela angústia, pela frustração, pela decepção, pelo desânimo, pela rejeição. Talvez fica com medo. Ah, meu Deus, mas até dentro de casa é tão difícil. Apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, está aqui nessa noite, Senhor, fiel pra cumprir. Uma geração de jovens que mas que decidiram se posicionar em meio à crise. Eu sei que chega. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Mesmo tendo pouca força, não negasse o meu nome, mas retesse firme a vossa fé nessa noite. O Senhor fala contigo, eu tenho me agradado, eu escolhi.